Boa tarde, pessoal. Eu sou o Elison Fernandes, eu sou consultor de desenvolvimento e tecnologia na Sotrec. Hoje eu vim aqui com o objetivo de apresentar 3 tecnologias que vão modernizar e facilitar a troca de fluidos dos seus equipamentos. Essas tecnologias, elas são fabricadas pela parceira da Sotrec e da Caterpillar, a RPM Industries. A RPM tem uma parceria com a Caterpillar desde 1985, né, fornecendo o Prelube, que é uma tecnologia que a gente também vai explicar nessa apresentação. Essa tecnologia ela vem de fábrica, né, nas máquinas da Caterpillar desde 1985. A RPM ela é situada em Washington, na Pensilvânia, e ela possui um título, que é o Caterpillar Platinum Supplier, né? Somente alguns fornecedores possuem esse título, que tem um grande peso aí nas classificações da Caterpillar. A gente está aqui hoje com o Fábio Gusso, que é o representante, ele é o gerente de contas na América Latina. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar. Pode falar, Gusso. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Sotrec pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui nesse canal. Espero que seja de bom proveito aí, que possamos desfrutar de um bom momento juntos. E no que for necessário, ficarei aqui à disposição, Emerson. Ok, pessoal. Conforme eu havia falado, eu vou iniciar aqui falando sobre o Prelube. O Prelube, ele é uma bomba elétrica, né, conforme vocês podem ver aqui na minha apresentação. Essa bomba elétrica, ela vem de fábrica em alguns modelos de máquina da Caterpillar. O objetivo dessa bomba elétrica é realizar a pré-lubrificação do motor antes da partida. Essa função dessa bomba, ela traz uma maior longevidade aí para os motores Caterpillar, porque não vai existir aquela partida a seco. Então, a Caterpillar, né, com vários estudos comprovados, decidiu colocar essa bomba em vários modelos de máquina, e conforme eu falei, desde 1985. E a empresa que fornece é a nossa parceira aí, que é a RPM. Pessoal, quando a gente fala de troca de fluidos, a gente fala de vários riscos atrelados a essa atividade. Conforme está aqui na apresentação, vocês podem ver a máquina com algumas tags indicando, né, perigo nessa atividade. Está separado aqui em alguns pontos, né, queimaduras. Quando a gente vai executar uma troca, seja do óleo do motor, seja do óleo da transmissão, né, seja do hidráulico, existe o risco, né, na execução do serviço de haver queimaduras. Tá? Um outro ponto que pode acontecer na execução desse serviço no método tradicional, tá, é o esmagamento. Né? A máquina ela possui vários componentes de ferro, né, e é pesado no caso. Então, quando você vai retirar, por exemplo, né, o técnico vai fazer a retirada aí de um peito de aço, pode acontecer um esmagamento, tá? Um outro ponto que pode acontecer são cortes, né? A máquina tem várias pontas de metal onde pode acontecer cortes aí no mecânico que está executando essa troca de óleo no modo tradicional. Outro ponto é o esforço físico excessivo, né? Conforme eu comentei, existem várias placas de ferro pesadas na máquina, então o esforço excessivo está atrelado aí, né, a essa atividade. Um outro ponto, a gente tem várias máquinas de vários tamanhos diferentes, né, seja ela para a área de mineração, construção, enfim, para executar o serviço de troca de fluidos, e muitas das vezes o pessoal, né, o técnico, ele tem que trabalhar em altura, em algumas vezes até com o cinto de segurança ancorado na máquina. Um outro ponto, né, quando a gente fala de troca de fluidos, é o risco químico à pele, né, porque no método tradicional
existe aí um risco de contato com o óleo, seja ele hidráulico, transmissão ou motor, tá? Ou qualquer outro tipo de troca que o mecânico for executar. Algumas pessoas possuem alergia, né, o que agrava ainda mais, né, esse ponto. Um outro ponto também é a inalação dos produtos químicos, né, uma vez que esses produtos estão expostos ali, né, pode haver essa inalação. Então, pessoal, com esse contexto geral aqui, né, dos riscos atrelados a uma atividade de troca de fluidos, né, a gente vem aí agora para mostrar 3 tecnologias que vão mudar esse método tradicional, né, que é o mesmo, aí a gente pode chamar de arcaico, que é o mesmo desde que o motor a combustão foi feito. O processo de troca de fluidos é realizado da maneira com baldes, enfim, né, de uma maneira arcaica. Mas primeiro eu vou mostrar aqui algumas imagens, né, de como é realizado o serviço do método tradicional, evidenciando os pontos que eu falei no slide anterior. Aqui no slide esquerdo, a gente pode ver aqui um mecânico fazendo a troca, né, de um óleo abastecendo aqui, no caso, e ele está trabalhando em altura. A gente pode ver aqui, né, a altura do solo, no caso que ele está aqui. Um outro ponto seria essa foto da direita, que ele está retirando aqui um peito de aço. Então, isso aqui envolve ergonomia de quem está executando o serviço. Às vezes, precisa de 2 pessoas, né, conforme essa imagem aqui, para tirar esse peito de aço. Então, isso faz com que ele tenha um esforço, um esforço de ergonomia, vamos chamar, né? Ele tem uma dificuldade ali para executar o serviço com tranquilidade. Um outro ponto também, que seriam máquinas como, por exemplo, aqui um trator de esteira. Essas máquinas elas precisam entrar numa carreta, serem transportadas para uma área de manutenção, né, onde vai haver esse fosso, que no caso o mecânico tem que descer e subir aqui várias vezes para executar o serviço, porque ele não consegue executar esse serviço no campo, tá bom? Um outro ponto para quem conhece uma troca de óleo aí, né, de máquinas Caterpillar, e, enfim, construção e mineração em geral, de várias marcas, sabe que quando você desatarracha o filtro, naturalmente vai acontecer um derrame. Então, nesse caso, é necessário colocar aqui um balde debaixo, né, para esse vazamento não afetar o solo ou a máquina, e também é necessário colocar os panos absorventes, né, esses panos absorventes aqui, né, ou os absorventes, enfim, eles, pelo fato de entrar em contato com o óleo, eles não podem ser descartados da maneira convencional. Então, tem todo um trabalho especial aí, né, uma separação especial para realizar esse descarte. Um outro ponto aqui no método tradicional seria o óleo exposto caindo por gravidade aqui em um reservatório no chão. Então, isso aqui, né, é um cenário comum que a gente vê no dia a dia de vários clientes. Aqui, conforme eu falei, se fosse excessivo, aqui as caixas coletoras, né, aqui também uma caixa coletora, enfim, aqui uma vala com uma caixa coletora. Dentro desse cenário, né, a gente tem lá os riscos ambientais, esforço excessivo, conforme eu falei, ergonomia desfavorável, risco de queda na execução, contato químico, né, o trabalho em altura, a contaminação do solo, que também é muito importante, né? Hoje, o assunto meio ambiente é um dos assuntos mais falados em todas as esferas e, em alguns casos, é impraticável no campo, conforme essa foto aqui do trator. Tá, gente? Então, aqui eu vou apresentar 2 tecnologias que vão modernizar essa troca de fluidos, tá bom? A primeira tecnologia é o Quick Evac, que está aqui no canto esquerdo. O Quick Evac, ele vem em um kit, né, com todas essas mangueiras, o engate, essa instalação na cabeça do filtro. Quando o cliente adquire essa tecnologia, né, essa bomba elétrica, ela faz o trabalho do pré-lube, que eu expliquei lá quando eu iniciei a apresentação. Fazendo um reforço, o pré-lube, ele vai ser acionado, essa bomba elétrica vai ser acionada antes do motor, ela vai fazer
a pré-lubrificação do motor e depois a partida é liberada e a máquina funciona completamente lubrificada, né, no motor, no caso. Então, vem esse plus aí no Quick Evac. Pessoal, a modernização a partir dessa tecnologia, ela é voltada para o uso de engate rápido, né? Conforme está destacado aqui em vermelho, é instalado um ponto para conexão de engate rápido. Para executar a manutenção com essa tecnologia, é necessário que haja uma estrutura ou de comboio. O que é comboio? Comboio é aquele caminhão com aquela estrutura de bombas e mangueiras, né, onde você consegue drenar ou abastecer o motor. Neste caso, esse comboio precisa ter um ar comprimido para que o Quick Evac funcione. No caso aqui, o primeiro passo a gente chama de purga, utilizando esse ar comprimido, né, com uma mangueira com engate rápido, conforme eu estou apontando aqui. Essa mangueira sai do comboio ou da oficina também, né? Vários clientes têm essa estrutura na oficina. Essa mangueira com engate rápido lá no comboio vem e engata aqui. Ligando o compressor, ele vai percorrer, né, este caminho e vai soprar um ar a partir da cabeça do filtro aqui que vocês estão vendo, com 5 PSI. Né? Mas o que seria 5 PSI? É muito ou é pouco? É muito pouco para essa estrutura de uma máquina, né, Caterpillar. No caso, só para fazer um comparativo, 30 PSI você enche, né, um pneu de um carro popular, vamos falar assim. Tá? Então, aqui é só 5 PSI, ele entra, percorre este caminho, empurra o óleo sujo que está nos filtros usados, no caso, né? E ele empurra também toda aquela concentração de óleo sujo que está na parte superior do motor. Todo esse óleo vai para o fundo do cárter. Então, com esse primeiro procedimento aqui, utilizando o ar comprimido e o engate rápido, a gente já consegue eliminar quase na totalidade o óleo usado, né? Vamos falar assim, um óleo sujo aí, a gente consegue jogar todo ele aqui para o fundo do cárter. Só que a gente já tem um ganho significativo. A segunda etapa seria desconectar essa mangueira que vem aqui, né? E conectar uma mangueira vindo lá do comboio ou da oficina, aonde a gente vai realizar o descarte do óleo sujo que foi enviado lá para o fundo do cárter, tá bom? Dentro da tecnologia QuickFit existe um botão que o executante lá, o técnico, aciona no momento da manutenção, que a bomba elétrica vai funcionar para drenar todo esse óleo sujo para um reservatório final. O que é o reservatório final? Seja ele um comboio, seja ele lá a oficina, seja ele um tambor, né, onde o pessoal coloca lá, né, para que o óleo seja armazenado nesse reservatório final. Então, a bomba é acionada e em questão de 1 minuto, essa bomba ela tem uma capacidade muito alta, em questão de 1 minuto, todo o óleo de qualquer tamanho, de qualquer tipo de máquina é totalmente drenado. Então, aqui a gente já ganha, né, um tempo aí significativo. A próxima etapa é desconectar aqui a mangueira com a mangueira do descarte e conectar aqui, né, a pistola de abastecimento. Tá, pessoal? Aqui estão as etapas do lado direito aqui da apresentação. Conforme eu falei, a purga, né, aqui ele aperta o botãozinho, vem o ar comprimido. Aqui a mangueira com a drenagem, ele aperta o botãozinho da bomba elétrica, o óleo faz esse caminho aqui e vai para o reservatório final. O abastecimento, né, ele é feito para quem tem uma estrutura de comboio completa, ele é feito através dessa bomba com esse display, é onde o mecânico ele coloca a informação de quantos litros que ele quer abastecer aqui no motor, e a partir do momento que ele aciona a bomba lá no comboio dele ou na oficina, tá? Essa bomba aqui só serve para drenar.
tá bom? Ela só serve para drenar, ela não abastece. Ele aciona essa bomba, ela percorre aqui este caminho, né? E o óleo novo, ele vai ser refiltrado, tá bom? Ele vai ser refiltrado, porque ele vai passar aqui por esse caminho e vai entrar para dentro do motor. Neste caso, por exemplo, se o óleo ele foi mal armazenado, ele teve algum contato com alguma partícula, quando ele entrar aqui, ele vai ser refiltrado e vai entrar para dentro do motor. Reforçando um outro ponto, né? Quando a gente teve aquela etapa da purga aqui, que a gente empurrou com o ar comprimido, a retirada dos filtros, né, ela é feita sem derrame, porque a gente já tinha empurrado aqui todo o óleo para o fundo do cárter e o filtro fica praticamente nessa posição aqui que vocês estão vendo na imagem, com um nível de óleo muito baixo. Então aqui já existe uma economia com absorventes, né, aquela questão toda do contato químico, enfim, de colocar aquela bacia embaixo, então a gente moderniza todo esse processo. Então, só analisando as etapas que a gente usa, né, que são essas 3 etapas, comparando com o método tradicional que eu falei lá, do mecânico vir, né, com a bacia lá para fazer o processo, enfim, a gente já tem um ganho muito significativo em segurança, né, o primeiro ponto, acho que é o mais importante deles, porque o serviço é todo feito a nível do solo, através de engate rápido, né, conforme a gente pode ver aqui nas imagens. E a questão do meio ambiente, né, é todo feito, o transporte do fluido e do óleo é todo feito através de mangueiras, então não existe nenhum contato com o óleo, tanto sujo quanto limpo, enfim. Então, pessoal, esse aqui é o Quick Evac, tá bom? Uma outra tecnologia mais completa, tá? É o Multivac, né? Pela palavra multi, a gente já associa que é possível fazer mais de uma troca, no caso. Então, analisando a imagem do meio, a gente pode ver que praticamente é o Quick Evac, né? Nessa estrutura aqui, a imagem é a mesma. O que muda aqui é a parte de baixo, né? Aqui a gente tem 2 válvulas pneumáticas, tá? Que são ligadas ou na transmissão ou no óleo hidráulico, tá bom? Então, com essa tecnologia, é possível realizar aí a troca do óleo do motor, do óleo da transmissão e do óleo hidráulico. O Quick Evac, ele é voltado somente para a troca do óleo do motor, tá bom? Então, aqui a dinâmica do serviço é a mesma. A gente conta com uma estrutura de oficina ou de comboio, onde vem o mecânico, engata aqui, né, o compressor, ele liga o compressor com 5 PSI, o ar ele faz esse trajeto, atinge aqui os filtros sujos, né, ele começa a esvaziar os filtros e empurrar mais óleo sujo para o fundo do cárter. Depois que ele faz isso, os filtros sujos são retirados sem vazamento, conforme eu já havia falado. É colocado aqui os filtros novos, ok? E, ao final dessa etapa, é desconectado o compressor. A próxima etapa é a drenagem, né? A mangueira vem lá da oficina ou vem lá do comboio, é engatada neste ponto, aqui é o ponto em comum, né? Vocês podem ver. Neste caso, entra a bomba elétrica para drenagem, ela funciona para drenagem. Existe lá o interruptor, o botão, né? O operador, no caso o mecânico, ele aperta esse botão, a bomba entra em funcionamento e é startado a drenagem aqui, falando do motor, tá bom? Vai lá para o reservatório final. Terminado este ponto, é possível, né, acionar esse quadradinho aqui, né, pneumático, e selecionar transmissão ou hidráulico. Neste caso, vamos fazer um exemplo aqui, o cliente, o mecânico, ele optou por fazer do hidráulico, da transmissão, por exemplo. Ele setou aqui o botão, ele apertou o botãozinho elétrico, a bomba é acionada, é iniciado a evacuação do hidráulico que passa por aqui,
Os outros compartimentos são fechados e somente este caminho é liberado e o óleo da transmissão vai lá para o compartimento final. Ele aciona de novo a válvula pneumática, fecha os outros dois, abre aqui a do hidráulico, é feito este caminho, né, com o óleo hidráulico para ser descartado, ele vai através de mangueiras para um compartimento final. Então, pessoal, essa, no caso, né, é a dinâmica do serviço com o Multivac, a dinâmica do serviço com o QuickEvac. Aqui tem um ponto interessante, que é o pré-lube. Ele também vem no Multivac, né? A bomba elétrica está lá, então o pré-lube também está. Quando o operador, neste caso, der a partida, primeiro ele vai ouvir um barulho de um motor elétrico, a máquina não vai ligar, essa bomba vai ser acionada, vai levar o óleo para o motor e depois que ele der a partida novamente, o motor entra em funcionamento, tá bom? Então essa aqui é a tecnologia QuickEvac e a tecnologia Multivac. Diferença de uma para outra, essa é só o motor, essa aqui é o motor hidráulico e transmissão. As etapas são purga, envolvendo o compressor, drenagem, que envolve a bomba elétrica e o acionamento, que vai para o compartimento final, e o abastecimento, né? A etapa final ele engata aqui, seta lá, e vem o óleo novo, passa por aqui, passa pelos filtros, ele é refiltrado e vai aí para o motor, tá bom? Passando para a terceira tecnologia. A terceira tecnologia é o Quick Fit. O Quick Fit, ele é esse cubo, vocês podem ver aqui à esquerda da apresentação, ele é ligado na cabeça do filtro para o motor neste caso, e aqui ele é ligado no fundo do cárter. Esse quick ele pode ser instalado tanto no motor, quanto no hidráulico, quanto na transmissão, ou, por exemplo, no diferencial também. Então, ele é um produto muito diversificado, ok? Como que funciona a dinâmica do serviço com o Quick Fit? Como vocês podem ver, o Quick Fit não tem motor elétrico, então ele não tem o pré-lube, né? No caso, a dinâmica com ele envolve uma estrutura lá no comboio, conforme eu havia explicado, que é o caminhão, né, com a estrutura das bombas para abastecimento, para drenagem e o compressor, ou então a estrutura de oficina. Nesse caso, né, a gente vem aqui com o compressor, né, e o engate rápido conectado aqui nesse bico, com a pressão positiva, né, aqui dentro a gente tem dois caminhos para perseguir, né, o ar no caso, com a pressão positiva, ou seja, aquela que vai empurrar, que vai levar o ar para dentro do motor, por exemplo. Essa parte superior é aberta, o ar entra por aqui, o óleo sujo ele sai de dentro do filtro, percorre o caminho do motor, o óleo sujo dentro da parte de cima do motor empurrado aqui para o fundo do cárter. E aqui a gente tem, conforme eu falei nas outras dinâmicas, né, um alto volume aqui de óleo sujo no fundo do cárter, muito maior do que pelo método convencional. A segunda é retirando aqui o engate rápido, o filtro é retirado, o filtro, conforme eu falei, sai o óleo de dentro dele, foi para o fundo do cárter, ele sai vazio, sem derrame nenhum. Né? Não precisa usar absorvente, não precisa usar bacia, não precisa usar nada disso. Aqui é uma troca limpa. Então, é trocado, colocado um novo filtro, sem muita dificuldade. A próxima etapa é conectar aqui a mangueira com engate rápido para fazer a drenagem do óleo sujo que foi todo para o fundo do cárter. Então, é acionado a bomba elétrica lá no comboio, né, ou então na oficina, ela começa a funcionar e por sucção aqui, por pressão negativa, né, ela foi acionada, então esse caminho é fechado e o caminho, né, o segundo caminho é aberto e aqui sai o óleo sujo e vai via mangueira, sem contato nenhum com natureza, com executante, com nada, ele vai para um reservatório final ou ele vai lá para o comboio. Aqui é uma foto,
né, da instalação do Quick Fit, que vocês podem ver aqui, a cabeça do filtro, né, aqui o cubo que a gente chama e aqui o cárter. Finalizando aqui, né, a manutenção, é hora de abastecer, né, é hora de colocar o óleo novo no motor. É engatado aqui a mangueira com engate rápido, a bomba para abastecimento é acionada no comboio, ela começa a fazer o caminho aqui do laser, né? Ela é refiltrada aqui no filtro, vai lá para o motor. E aí está finalizado, né, a manutenção utilizando o Quick Fit. Nelson. Oi? Nelson, posso? Pode O falar. Fábio. Só ressaltando aqui alguns pontos, né? O Prelude, como você bem mencionou, foi o produto que iniciou a nossa jornada no mercado aí. E do Prelude surgiu o Quick Evac. Por isso o Quick Evac possui o Prelude. E ele surgiu devido a demandas necessárias para melhorar a questão de troca de óleo. Então, o Quick Evac ele faz o serviço somente no motor, porque o Prelude originalmente já estava instalado lá para atender o motor. Okay. Do Quick Evac, nós trouxemos a possibilidade da drenagem do óleo com o Multivac para outros compartimentos, que também é uma demanda, é uma dificuldade que o pessoal tem, né? Transmissão hidráulica, que são compartimentos de maior volume de óleo. Então, nós trouxemos essa mesma bomba que está instalada no equipamento para fazer essa drenagem. Tá? Essa bomba, o óleo do motor, nós da RPM nos comprometemos em drenar todo o óleo do motor em menos de 1 minuto. Ok? As bombas aí, nós temos 5 famílias de bomba com vazões diferentes para atender essa necessidade. E as bombas são sempre dimensionadas para cada kit, observando o volume maior, o compartimento com maior volume de óleo. Ok? O Quick Evac e o Multivac possuem essa particularidade de ter essa bomba instalada na máquina, no equipamento. Então, você não precisa ter uma bomba de drenagem no teu comboio ou na tua oficina ou no carro de drenagem de óleo, porque ele mesmo vai fazer essa drenagem do óleo. O Quick Fit ele não possui essa bomba. Então, além da bomba, né, além disso, você precisa dessa bomba. Toda a parte de adaptação, né, de estrutura de comboio e oficina, ou veículo pequeno, como uma Saveiro, uma Doblô, que faz a manutenção, eles têm a possibilidade de executar o serviço da mesma maneira, com simples adaptações de engates rápidos ou com algumas ferramentas que nós também desenvolvemos e fornecemos. Tá? O Quick Fit, ele é uma tecnologia um pouco mais simples e que daí sim depende da estrutura externa para fazer essa drenagem com maior velocidade e tudo mais. Mas todos eles entregam melhores práticas para o processo de manutenção. Então, todos eles trazem um ponto de drenagem ao lado do equipamento. Todos eles fazem o serviço todo de drenagem e abastecimento por engates rápidos. Então, o que nós dizemos é que nós blindamos o sistema para que haja um maior controle de contaminação, tanto na drenagem quanto no abastecimento. A purga, que o Ellison comentou bem, referente ao filtro, nós tiramos esse filtro de óleo do motor sem vazamento de óleo nenhum, ok? O ar comprimido necessário pode ser um compressor pequeno. Esses compressores que se encontra no mercado, inclusive, não precisa ser um compressor grande, de grande tancagem, mas um compressor pequeno. Então, a necessidade da estrutura é a estrutura que o cliente mesmo já tem, só algumas adaptações de engates rápidos para ter a conexão com a máquina. Tá? Precisamos do ar comprimido para a purga do filtro, que é um elemento importante que as tecnologias entregam, e dos reservatórios para conter o óleo, né? Para tirar o óleo para dentro do reservatório diretamente. Tá? Só queria dar essa contribuição, Ellison. Obrigado, pode voltar. Tá ok. Conforme o Fábio Gusso enfatizou muito bem aí, pessoal, a execução do serviço ela é toda feita a nível do solo, né? É um ponto muito importante e, né, ela é feita através dos engates rápidos aí, que são executado por 3 vezes, né? Purga, compressor, vai o ar, né? No caso, empurra o óleo. Segunda, drenagem. Terceira, abastecimento.
Finalizando aqui o Quick Fit, né? Eu dei um exemplo aqui totalmente do motor, mas esse cubo pode ser instalado lá no hidráulico, executar o serviço da mesma maneira, né? Na transmissão também, tá, pessoal? Ou seja, se você tem uma estrutura de comboio, se você tem lá as bombas para abastecer, para drenar, você tem um compressor de ar no seu comboio, o Quick Fit, ela é uma solução, ela é uma solução ideal para você, né? Neste caso, um ponto importante a se ressaltar é que se você quiser aí o pré-lube, é necessário ter o motor instalado, então o seu perfil passa a ser Multivac ou Quick Evac. Tá bom, pessoal? Então, aqui é a apresentação das 3 tecnologias. Aqui é uma animação, tá? Do serviço aí, as 3 etapas aqui em cima, com o Quick Fit. No caso aqui, é engatado o ar comprimido, conforme eu falei, representado pela cor azul, ele percorre esse caminho, empurra todo o óleo sujo para o fundo, é desconectado aqui, trocado o filtro sem derrame por um filtro novo, é conectado aqui a mangueira para drenagem, é feita a drenagem para o reservatório final, desconectado aqui, né, o engate da drenagem, é conectado do abastecimento, e vem aqui o óleo limpo, é refiltrado, e vai aqui para o cárter e para o motor, né? Aqui ficou uma ilustração bacana, aqui as 3 etapas, para ficar mais claro, tá bom? Aqui é a dinâmica do serviço, né, com as soluções da RPM, que a gente pode ver aqui a purga no caso, né, tem essa ferramenta de purga aqui. No caso, o mecânico, ele pressiona aqui e o ar, ele começa a entrar dentro, né, do circuito. Aqui a gente pode ver que o serviço é todo executado a nível do solo. Isso aqui foi uma manutenção executada na Vale. A Vale hoje possui as tecnologias no contrato, né, com a Sotrec. A gente fornece essas tecnologias tanto em venda quanto em máquinas de reforma, né, que estão na Sotrec, tá bom? Aqui um outro exemplo, feito a nível do solo, mecânico numa posição confortável, né, ele não precisa ter aquele problema com ergonomia, né, segurança do trabalho. Eu acho que é um público-alvo dessas tecnologias, porque ela moderniza todo o processo, né, envolvendo troca de fluidos, independente do tamanho da sua máquina. Né, aqui, deixa eu voltar aqui com o ponteiro. Aqui a gente pode ver o executante tirando o filtro sem derrame nenhum. Né, então, sem vazamento. Né, existe um ponto importante que eu não comentei, que é o resfriamento. Quando a gente coloca um ar comprimido entrando na linha, a gente primeiro aconselha que seja colocado um filtro de água, né? Aqui no caso, para não entrar água na linha. Então, isso aqui é uma recomendação que a gente faz. Com esse filtro aqui, não tem problema nenhum, não vai passar água para dentro de nenhum compartimento, tá bom? Quando você coloca o ar comprimido, acontece o resfriamento automático do filtro. Você não precisa esperar o filtro, esperar a máquina esfriar, por exemplo. Com as tecnologias da RPM, você faz de uma maneira mais rápida, né? Só um complemento, a Sotrec, né? Ela é a responsável aí por comercializar as tecnologias Quick Fit, Quick Evac e Multivac, tá bom, gente? Você não compra direto na RPM, é a Sotrec que representa as tecnologias e vende aqui no Brasil, do território nacional, tá bom? Outro ponto aqui é a questão da drenagem, aqui a mangueira, né, conectada, ela vai lá para o reservatório final. Ah, mas o que é o reservatório final? É aqui o reservatório final, ela vem toda pela mangueira aqui e entra aqui dentro, ninguém tem contato nenhum com o óleo, né, no momento aí. Aqui também, o mecânico também numa posição confortável, executando aqui, né, a drenagem. Conforme a gente falou, essa drenagem, ela sai daquele modelo antigo, arcaico, né, de você esperar o óleo descer todo via gravidade, que você conta com o auxílio, né, do motor elétrico, que vai fazer aí em menos de 1 minuto, né, uma garantia, conforme o Fábio Gusso falou, né, da RPM.
Acredito que fica, né, para fixar aqui esses pontos, etapa a etapa, a gente vem aqui para o abastecimento, né, aqui conforme eu falei, aquela pistola que a gente chama, né, pistola de posto de gasolina, muito parecida, né, com o display aqui, no qual é abastecido com, por exemplo, o óleo do motor que a gente pode ver na execução, né, ela vem aqui, entra por aqui, né, pelo filtro, é refiltrada e vai lá para o motor. Nesse caso aqui, a gente tem mais uma redução de etapa, né? O mecânico não precisa ficar indo lá conferir a vareta, né? Para ver se o nível do óleo ele atingiu. Ele vai lá no máximo uma vez, né? Porque aqui a bomba já vai desarmar automaticamente quando ele imputar aqui a informação de litros da máquina, tá bom? Aqui, aquele outro ponto que a gente fala, no método tradicional, você fica exposto aqui a partículas que podem contaminar a sua máquina, né? Ninguém que tem uma máquina, um ativo desse, né, com alto valor agregado, não vai querer ter problemas de contaminação nos seus fluidos. Então, como o processo é todo feito através de mangueiras, a gente não vai ter esse problema com as tecnologias Quick Fit, Quick Evac e Multivac. Tá bom, pessoal? Aqui é um panorama, né, do Multivac, como que ele é instalado, né, onde que ele vai, como é que fica na máquina. Ele fica assim, tá? Na foto esquerda a gente pode ver aqui o engate rápido, né, aqui é onde acontece o serviço, aqui são as válvulas pneumáticas, aqui é o interruptor onde você aciona, né, a válvula, por exemplo, transmissão ou hidráulico, tá? Aqui seria um Quick Fit e um Quick Evac, né, que são as ponteiras do engate rápido, e aqui, novamente, a foto mostrando a instalação do Quick Fit. Nesse equipamento, conforme a gente pode analisar, ele é extremamente robusto, né, ele apresenta um baixíssimo índice de manutenção, então é um investimento realmente muito lucrativo, né, para quem tem essas tecnologias nas suas máquinas. Aqui são as etapas, conforme eu havia falado. Um outro ponto que a gente não mencionou, a gente sempre fala, tem que ter estrutura, tem que ter lá o comboio, né, tem que ter estrutura na oficina, né? A Sotrec, através aí da RPM, a gente fornece também toda a estrutura para o comboio, tá? Para que o serviço seja executado. Então, existe as ferramentas para o comboio, que são os caminhões maiores, e existe também essas maletas com as bombas elétricas, né, de 12 e 24 volts, que são ligadas aí através do cabo jacaré, né, que a gente fala popularmente aqui, é ligado na bateria da máquina, ela é acionada, existe uma máquina somente para drenagem, outra bomba, desculpa, somente para o abastecimento, né, e o compressor de ar também a gente consegue fornecer, tá bom? Então, aqui, por exemplo, é um abastecimento, né, que tem uma ferramenta com um pescador, seria esse tubo aqui, ele busca o óleo do fundo do reservatório, passa por aqui e vai lá abastecer. Isso aqui é uma instalação lá nos Estados Unidos, né, no exército americano, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui o perfil das máquinas. E aqui é a drenagem, né? Ele está segurando a bomba aqui, ele acionou um botãozinho, percorreu todo o caminho e vai para o reservatório final. Tem um vídeo aqui também, né? Mostrando como que a tecnologia funciona. A gente pode compartilhar os links depois. Depois de falar tudo isso, né? Aqui fica evidenciado o ganho, né, em disponibilidade de máquina. Se a gente comparar o quadro 1, a gente pode ver um monte de quadradinho menor aqui, que representa as etapas da troca de óleo no método convencional, tá, pessoal? Aqui no método convencional a gente pode ver a quantidade de quadrados em azul que tem e o retângulo maior aqui, né, a gente pode ver aqui que a quantidade de retângulos em azul é menor, ou seja, você executa o serviço com menos etapas, logo de uma maneira mais rápida, né? Tendo aqui como base, né, por exemplo, essa manutenção foi executada uma 416, tá?
o número de etapas aqui, ela reduziu de 17 para 8, né? O número de etapas aqui com risco direto à segurança, né, que acredito que é o mais importante, né, a gente pensar na vida do executante, na saúde dele, né, ela era de 6 no método convencional e cai para 0, porque passa a ser tudo via engate rápido, né. E o número de etapas com risco de derramamento de óleo, aqui a gente tem 6 etapas, né, tem aqui as legendas, e aqui a gente tem 0, porque é tudo feito via engate rápido e via mangueira, então a gente não corre um risco, né, de ter uma contaminação de solo. A gente sabe como que funciona a rotina, né, da mineração, da construção, enfim, existem as auditorias, né, que vão verificar aí se está acontecendo derramamento de óleo. Então, utilizando essa tecnologia, né, esse problema ele vai acabar, né? Aqui, pessoal, é um comparativo, tá, em percentual, que eu acho muito rico esse material aqui, foi feito num CAT 735, tá? Aqui a gente pode ver no canto superior esquerdo, esse retângulo em amarelo, você executando a manutenção padrão, né, que a gente está chamando aqui de arcaica, você demora 5 horas e 30 minutos para fazer uma PMP, né, que é a preventiva. Com a RPM, você demora 2 horas e 26 minutos. Aqui tem um comparativo com o método convencional com o Multivac, né? Aqui o total em tempo, né? Aqui a gente tem uma redução de 80%. O que significa isso aqui? Com a tecnologia na sua máquina, você tem, né, uma redução de tempo de 80%. Isso traz valor isso traz um valor muito importante para a disponibilidade de máquina. Então, você vai ter mais máquina disponível para trabalhar e produzir, né? Você vai ter aí uma manutenção mais segura, né? E sem o risco aí de contaminação do solo. Aqui são as etapas, né, dessa manutenção nesse caminhão, 774 contra 104 com Multivac. Então, aqui a gente representa 86% de redução, né, nas etapas. Aqui são os passos dados pelo executante, né, que a gente pode ver a grande diferença, né, 2.322 para 312, 86% de redução, né, na quantidade de passos dados. Então, aqui você já consegue traçar, opa, peraí, se aqui ele deu 2.322 passos, aqui deu 312, então a execução da manutenção é muito mais rápida. E realmente ela é muito mais rápida. Aqui é questão de subir na máquina, né? No método convencional, 8 e aqui 0, né? Então, redução de 100%, né? Aqui é entrar embaixo do caminhão, por exemplo, né? Foi necessário 4 vezes no método tradicional e com o Multivac apenas uma vez. Então, a gente tem uma redução de 75%, né? Muito significante. E o pessoal de segurança do trabalho agradece porque o risco ele quase que vai embora, né? Vamos falar assim. Aqui a gente tem as checagens de vareta, né? Aqui ele checa 7 vezes, aqui ele checa uma vez, a redução de 85,7%. E aqui é aquele ponto que eu falei dos absorventes, né? Para você colocar lá, seja no filtro, seja em algum outro ponto que o óleo vai estar exposto, né? Que você vai ter esse custo com absorvente e você vai precisar descartá-lo de maneira correta. Então, aqui a gente tem uma redução de 100%. Tá bom? Oi, pode falar, Gus. Não, na verdade é só contribuir ali que esses são 2 pontos aí nessas análises que nós fazemos. São 2 pontos interessantes porque elas refletem diretamente na manutenção como um todo, né? No processo de manutenção como um todo, não só na troca de fluido. Como você mesmo falou, a diminuição da PM inteira, né? Se você tem uma PM de 250, de 500 horas, ela vai refletir diretamente porque nós diminuímos as etapas necessárias para a execução da manutenção. As etapas necessárias de preparação antes, que eram necessárias para contenção de óleo, para, né, evitar a questão de contaminações, todos os cuidados que você tinha que ter antes devido ao risco grande, né, de derramamento de óleo ou de algum acidente, com as tecnologias instaladas proporcionando esse acesso lateral
e de forma blindada, você não precisa fazer. Então, são essas etapas, essencialmente, que nós eliminamos do processo. Por isso que você vê ali, como você colocou, né, os passos dados, uma diminuição drástica de 2.300 para 300 passos. Então, essas análises elas são feitas com algumas ferramentas, né, que muitos conhecem, né, como um gráfico de espaguete e outras ferramentas para fazer o levantamento de todas as etapas e de todos os passos. E esses passos depois se transformam em metragem, quantos metros o mecânico precisou andar para executar o serviço. Com isso, o que acontece é que a máquina vai estar disponível para voltar ao serviço antes. Nós proporcionamos que a máquina seja feita, que a manutenção seja feita no campo, sem o risco, e o mecânico, a equipe de mecânicos vai estar disponível para executar talvez outra manutenção, dependendo da localização de outra máquina, dependendo da intervenção que precisa ser feita. Então são pontos bem relevantes aí que a gente desenvolve, né, em todos os mercados que nós acabamos desenvolvendo, e também para validação da nossa parceria com a Sotrec, nós desenvolvemos aqui também, né. Nesse caso, essas duas não são, né, os exemplos da coleta de dados com a Sotrec, mas mais para frente nós vamos ver aí esses resultados também. Pode voltar, tá. Pessoal, dando seguimento aqui são algumas atividades, né, que a gente tem feito com a RPM aí nos clientes, tá bom? A gente começa aqui com uma PMP de 500 horas, né, que a gente realizou no cliente florestal. O standard job aí sem o equipamento instalado é de 2 horas, com o equipamento instalado, o KEVAC, no caso, para troca de óleo do motor, foi executado em 33 minutos. Isso tudo foi registrado em vídeo, né? Então, a gente consegue comprovar através do vídeo desse link aqui, que a gente acompanhou no campo e realizou a gravação. Aqui uma manutenção, uma máquina do rental. Hoje, as máquinas do rental da Sotrec, elas possuem a tecnologia Quick Fit, tá? Então, a gente tem aí utilizado as tecnologias também na Sotrec. Então, se ela é boa para a Sotrec, ela é boa para o cliente. Todo mundo ganha, né, com as tecnologias instaladas na máquina. O cliente também ganha com a disponibilidade de máquina. Então, para o rental, isso é essencial. A gente tem aqui uma máquina sem RPM, né? Ela gasta aí 4 horas, contrato para executar a manutenção PMP completa, tá? E aqui, com a tecnologia RPM instalada, 1h20. Aqui a gente está falando da manutenção completa, não só da troca do fluido, desde a hora que o técnico para do lado da máquina até a hora que ele finaliza, tá bom? A execução do serviço. Aqui tem outro vídeo comprovando essa redução, tá? Aqui um workshop que a gente fez em Contagem, né, com conforme eu falei, a gente tem aí um cliente muito importante, né? Essas tecnologias elas estão no contrato. E aqui, com uma turma, uma dinâmica, né, que a gente fez aqui para mostrar na prática como que funciona as tecnologias, né? Palestrando aqui, o Fábio Gusto está bem aqui, explicando, né? A gente executou a troca do óleo do motor desse trator no campo, vamos chamar assim, porque aqui não está na oficina, está num campo aberto, né? Não precisou levar trator para dentro de oficina, colocar na carreta, não precisou de nada disso. A gente executou em 20 minutos. Então, né? Só que a gente já vê também uma execução muito rápida. Tem também um vídeo disponível. Aqui a gente tem uma manutenção em outra máquina do rental, conforme eu falei, né? Tem aplicado nas máquinas do rental. O standard job aqui sem RPM, aqui no caso, o Quick Fit, né? 5 horas. E com a tecnologia Quick Fit é 2h15, redução de 55% do tempo. A gente enfatiza na redução, né, pessoal? Mas aquilo que eu falei, a segurança do executante e o cuidado com o meio ambiente também é muito importante. Aqui uma manutenção num D6, numa PM normal, no cliente de mineração, ela foi executada aí no campo, não precisou, conforme eu falei, do cliente colocar essa máquina numa carreta. No método tradicional, só a troca do óleo aqui, né? O standard job é 2 horas
e com a RPM instalado aqui foi feito em 1h10, então a gente teve 42% de tempo de redução. Né? Aqui, conforme eu já tinha falado, é uma foto lá na o pessoal utilizando a tecnologia. A gente tem várias ações hoje na Sotrec com a RPM. A gente, conforme eu falei, temos utilizado nas máquinas do rental. Nós temos uma opção de contrato hoje que conta com Quick Fit, porém somente para máquinas atendidas com a Avan PMP, né, que é o comboio da Sotrec. Então, a gente tem um grupo seleto para isso, né, somente aquelas áreas, né, contempladas com a Avan, a gente consegue ter essa modalidade de contrato, que é executada de forma mais rápida, conforme vocês podem ver aqui nas reduções que a gente mostrou. Um outro ponto que a gente trabalha muito em várias ações, né, é a área florestal. Né? Eu acho que, para quem não conhece, a área florestal, as máquinas não param de produzir e elas ficam no meio da floresta. Então, você tem que levar um caminhão lá para executar a manutenção. Então, com a tecnologia Quick Fit, Quick Evac ou Multivac, a gente consegue fazer isso no campo de uma maneira rápida. Né? A máquina fica mais disponível, a produção aumenta. Isso é muito importante, né, para quem trabalha nessa área. Uma outra vertente que a gente trabalha também são máquinas que estão em reforma na Sotrec. Né? Então, a máquina já está lá, já está parada, vai ter que fazer a manutenção, né? A gente aproveita e faz uma abordagem comercial para que seja adicionado aí ou Quick Fit, ou Quick Evac, ou Multivac, a reforma da sua máquina. Então, ela já chega reformada com um plus de uma tecnologia, caso o cliente dê o aceite. Com uma manutenção, né, de reforma, na qual foi instalado um Multivac em um trator de esteira, né? A partir daquele momento, todas as máquinas que ou ela já tinha, né, foi colocado as tecnologias aí de troca de fluidos. Então, o ganho, né, é muito significante para aquele que realmente testa na sua rotina, para aquele que vê funcionando, né, que ele vai comprovar, na minha rotina funciona. Então, a reforma é uma entrada muito boa aí, né, dos produtos da RPM. Uma outra área de atuação é a área de underground, né? A gente tem ações aí também, e né, aqui de Cuiabá, próximo a Belo Horizonte. Mas a cereja do bolo a gente sempre deixa para o final, né, gente? Se é bom, por que não vem na máquina? Essa é a pergunta pertinente, né, que muita gente faz aí. O Quick Fit, que é aquele cubo que eu expliquei, ele foi testado na Caterpillar, nos Estados Unidos, lá em Peoria, tá bom? Todos esses resultados que vocês estão vendo aqui, comprovados em vídeo, a Caterpillar também obteve lá. Então, a gente está na eminência aí de, a qualquer momento, o Quick Fit começar a vir de fábrica em alguns modelos de máquina. Conforme eu falei, o Quick Fit você consegue abastecer e drenar o seu óleo todo através de engate rápido e mangueira. Então aí, né, pode ser que nas máquinas de 2021 alguns modelos já venham com o Quick Fit. Pessoal, aqui os principais benefícios, né? Eu deixo aqui para que vocês possam verificar. Aqui é a questão da manutenção, né? Aqui é a Avan PMP, o comboio que eu tanto falo, serviço executado do lado da máquina, né? Todo a nível de solo. Aqui um serviço executado em um trator D6 também. Não precisou levar ele de carreta nem nada disso, foi tudo feito aqui, né? No campo. Aqui o nosso evento com a Vale, né, lá na Sotrec de Contagem, e que os pontos, né, que eu já enfatizei, reenfatizei várias e várias vezes. Então, Fábio, você quer completar com mais alguma coisa? Só deixar claro, né, a RPM, ela, como você comentou, já trabalha com a Caterpillar já desde 85, então as tecnologias, elas são aprovadas, né, pela Caterpillar, assim não ferem nenhum tipo de detalhe de garantia, estrutura de garantia.
elas são aplicáveis a quaisquer tipos de equipamentos, em quaisquer segmentos. Então, nós temos aí tecnologias aplicadas em motores marítimos, geradores, em termoelétricas, escavadeira, carregadeira, caminhão rodoviário, ônibus de transporte público, todo tipo de segmento, todo motor, todo equipamento que demande de uma manutenção preventiva, uma troca de fluido, nós temos a possibilidade de aplicar todas as tecnologias para a execução da manutenção dessa maneira que vocês viram aqui, ok? Então, a ideia aqui da RPM é trazer, junto com a Sotrec, né? Hoje a Sotrec já tem um time treinado para fazer tanto a comercialização como pós-venda, né? Todo o suporte, todo o treinamento necessário para instalação, utilização e tudo mais das tecnologias. A Sotrec é o nosso canal aqui no Brasil e nós só damos o suporte no que eles necessitem, ok? Então, na verdade, nesse sentido, só que eu queria deixar uma contribuição aqui e agradecer novamente a todos aí pela oportunidade de estarmos juntos aí. Muito obrigado. Pessoal, só reforçando aqui o que o Fábio falou, que eu acho muito importante a gente deixar registrado, né? O QuickFit, o QuickEvac e o Multivac, eles podem ser instalados, né? Existe o produto para qualquer modelo de máquina, de qualquer fabricante. Então, não é porque hoje a gente fala de Sotrec, de Caterpillar, que essa tecnologia fica voltada somente para produtos Caterpillar, tá bom? Ela pode ser instalada aí em qualquer máquina, qualquer veículo que tenha motor e tenha fluido. A engenharia da RPM lá em Washington, na Pensilvânia, é capaz de criar uma tecnologia, tá? E a Sotrec é capaz de comercializar com vocês. Fica aqui, né, o meu muito obrigado, pessoal, pela participação aqui nessa live, né? Eu espero que, de alguma maneira, tenha contribuído para a rotina de vocês. A gente está disponível, né, para contato, para uma apresentação, enfim. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, por esse momento aqui. Muito obrigado, tá bom? É isso. Muito obrigado, gente. Acho que tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta. Jesus Soares. As tecnologias, boa tarde, por favor, teriam também. Peraí. As tecnologias, por não serem CAT, ferem algum tipo de algum quesito de garantia dos equipamentos? Não. Desde que instaladas adequadamente, né? Como eu comentei, o pessoal da Sotrec, os mecânicos, o pessoal da Sotrec já está treinado, desde que instaladas corretamente. É processo de garantia normal, não fere nada no quesito de garantia. Inclusive, traz aí um benefício, né? O prelube, no caso, que o Ellison comentou, que é a proteção das partes internas do motor, devido à pré-lubrificação do motor antes do início. Então, a partida seco, a partida frio, depende do lugar, chama de um jeito, ela deixa de existir. Ok. Mais alguma pergunta? Qual a infraestrutura indispensável para a utilização das tecnologias? A infraestrutura seria o compressor de ar, né, para fazer a purga. Como eu falei, um compressor pequeno já atende, se você não tiver algum outro tipo de compressor no comboio ou na oficina. No caso do Multivac e do QuickEvac, você precisa do compressor e a bomba para abastecimento, porque a bomba de drenagem já está no equipamento. No caso do QuickFit, você precisa o compressor, a bomba de abastecimento e a bomba de drenagem, porque o QuickFit não tem a bomba. Mas como o Ellison colocou bem aqui, todos esses elementos podem ser fornecidos tomando como base a demanda necessária de cada cliente. O que nós fazemos normalmente é agendar algum tipo de visita, alguma situação assim, para dar o suporte completo, né? Tentar trazer uma solução completa realmente, tá? Mas a adaptação é muito simples que precisa ser feita.
Estas tecnologias são exclusivas CAT ou podem ser aplicadas em outras marcas? Conforme eu havia falado, né, pessoal, para enfatizar no final aí da apresentação, as tecnologias podem ser utilizadas em qualquer marca, em qualquer equipamento que tenha necessidade de trocar fluidos, tá bom? Vinícius Barbosa, Mais alguma obrigado. pergunta? Ricardo Moraes. Quem tem responsabilidade em questão de instalação, treinamento e pós-venda? Esse a gente acabou de comentar também, né? A Sotrec tem todo esse know-how hoje, ela pode dar todo o suporte, tanto na instalação como no treinamento para instalação, para utilização, a questão de pós-venda também, e sempre em contato conosco, né? Nós da RPM damos o suporte que a Sotrec precisa para atender da melhor maneira. Isto, meu nobre. Correto. Pessoal, eu acredito que a gente pode encerrar, né? Essa foi a última pergunta. Mais uma vez, obrigado. A gente está disponível aqui na Sotrec para uma visita, para uma apresentação, enfim, para solucionar qualquer tipo de dúvida envolvendo as tecnologias. Muito obrigado aí por acompanhar, né, essa live aí com a Sotrec, com a RPM. Um grande abraço. Muito obrigado a todos e fiquem em segurança.